Vamos falar sobre 10 apostas para o concurso da PGE Goiás na disciplina de Direito Administrativo. Essa disciplina que é super importante no concurso. Já quero te dizer que aqui no canal tem um outro vídeo em que eu fiz 10 apostas de Direito Constitucional. E agora vamos falar sobre Direito Administrativo, tá? Bem, antes de qualquer coisa, te convido a seguir o meu Instagram, o @marciliofé, e me acompanhar aqui no canal do YouTube. Você pode se inscrever para receber novos conteúdos. Tem sempre aqui algum conteúdo relacionado ao direito e mesmo aos diversos concursos públicos, certo? Sem perder muito tempo, 10 apostas em direito administrativo para o concurso da PGE Goiás, começando com um tópico específico da Lei 14.133, a Lei de Licitações. Muito cuidado. Declaração de nulidade de contrato administrativo. Este tópico foi visto no Jornal da PGE e é uma aposta minha para a prova. O artigo 148 prevê que a declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia do interesse público envolvido, na forma do artigo 147 desta lei, e operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos. O ponto interessante é a possibilidade de modulação do efeito da nulidade, sendo uma aposta minha para a prova, porque isso acontece muito na prática. Muitas vezes se percebe uma nulidade ali no âmbito do contrato e essa nulidade pode gerar um grande prejuízo ao interesse público. Então, a nova Lei 14.133 prevê no seu parágrafo 2º que, ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tem eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar uma nova contratação por prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez. Cuidado especialmente com a parte do prazo. É muito comum alguma cobrança nesse sentido, tá, queridos? Então aí é uma aposta minha para a prova, vale a pena revisar este tópico. Mais uma na tela, regime de precatórios e empresas estatais, né? Marcílio, isso não é um pouco de fazenda pública em juízo? É também, pode aparecer por lá no âmbito do processo civil, mas tem a ver com organização administrativa, né? Nós sabemos que a administração pública é composta pela administração direta e indireta, na direta, União, Estados, DF, município, na indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Quando falamos em empresas estatais, estas são empresa pública e sociedade de economia mista. Bem, tem 2 julgados do Supremo Tribunal Federal interessantes. O Supremo já disse que não se submetem ao regime de precatórios as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro. E em outro julgado, semelhante e complementar, disse que é inconstitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista de serviços públicos, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial para fins de pagamento de débitos trabalhistas. A sociedade de economia mista prestadora de serviço público não concorrencial está sujeita ao regime de precatórios e, por isso, impossibilitada de sofrer constrição judicial de seus bens, rendas e serviços em respeito ao princípio da legalidade orçamentária e da separação de poderes. Cuidado com esse tópico, é também uma aposta minha para a prova, tá? Tá gostando? Deixa o like neste vídeo, não se esqueça de se inscrever também no canal. Bora para mais uma? Legislação estadual, Lei 20.756, vai cair na sua prova com certeza a legislação. E uma aposta é o prazo para a sindicância e PAD. Cuidado, a sindicância tem um prazo de 90 dias, prorrogável por igual período. Já o PAD tem prazo de conclusão que depende de acordo com a espécie. Como assim, Marcílio? Depende de acordo com a espécie. É que, vou até colocar aqui, o 228 prevê que o PAD pode ser ordinário, pode ser sumário ou sumaríssimo. Ordinário, né, é para hipótese de demissão, destituição de cargo em comissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Já o sumário acontece para hipótese de conduta punível com suspensão ou multa, e o sumaríssimo para hipótese punível com advertência. Então, o prazo para a conclusão do PAD varia conforme, né, o tipo de procedimento.
Olha aqui, 120 dias para a conclusão, né? Quando se tratar do rito ordinário, 60 dias para a conclusão quando se tratar do rito sumário e 45 dias para a hipótese de se tratar de rito sumaríssimo, tá, pessoal? Então aí, muito cuidado. Lei 20.756, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás. Mais um, eu acredito que vem nessa prova também um tópico que foi visto no Jornada PGE, poder regulamentar da administração pública. Esse é um tema muito estudado, é um tema que tem muito a ver com quem gosta de direito administrativo e é uma boa aposta. A nossa Constituição prevê no artigo 84, né, a possibilidade do presidente da República editar o chamado decreto regulamentar. Tem previsão no inciso 4 e no 6. No 4 é o regulamento executivo, né, para dar fiel execução às leis, e no inciso 6 o regulamento autônomo, que é para hipóteses específicas quando se tratar de organização administrativa que não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos ou extinção de cargos vagos. Lembrando que o Congresso Nacional pode sustar os atos normativos que exorbitam do poder regulamentar. Pois bem, a Constituição Estadual prevê, né, a possibilidade semelhante àquilo que a gente tem no âmbito da Constituição Federal, mas um ponto importante é o Instituto da Deslegalização, né? É a inovação do direito dentro das diretrizes legais, um tema que tem muito a ver com a agência reguladora, mas que não se restringe a ela. Muito cuidado com a DI 4.728. A lei não pode estipular um prazo para que o chefe do Poder Executivo faça a sua regulamentação. Já se decidiu aí nesse sentido, tá, pessoal? Cuidado aí com o poder regulamentar, tema bom para vir em prova. Outro tema, improbidade administrativa. Tudo que tem a ver com a Lei 14.230, que alterou a Lei 8.429, pode ser objeto de cobrança em prova, mas eu ressaltaria um tema que vem caindo em toda a Procuradoria, que é o tema 1199, né? Primeiro, a exigência de dolo. Exige-se o elemento subjetivo dolo para a tipificação da conduta como improbidade administrativa. A mudança foi considerada como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrar ainda que a aplicação da norma mais benéfica da Lei 14.230 é irretroativa em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, né, que é a proteção, portanto, à coisa julgada, né? Então, o marco temporal definido pelo Supremo Tribunal Federal para a aplicação das inovações da lei é a coisa julgada. Se a coisa julgada anterior à disposição da nova lei, não tem aplicação retroativa. Agora, se o processo ainda está em curso, pode ser aplicada a lei de improbidade com as suas alterações. A nova Lei 14.230 aplica-se a atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. O marco temporal, portanto, é o trânsito em julgado. E um ponto importante diz respeito ao regime prescricional. O Supremo entendeu como irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Tá? Então, o tema 1199 caiu, inclusive, na prova discursiva da PGM São Paulo. É uma aposta minha para a prova. Mais um tópico que foi visto no Jornada PGE vai estar na sua prova: Compliance na Administração Pública, Lei Estadual 20.489. Essa lei determina a exigência de programa de integridade às empresas que celebram contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-privada com a administração pública direta, indireta e fundacional do Estado de Goiás, cujos limites em valor sejam superiores ao da modalidade de licitação por concorrência. Antes havia esse escalonamento de competência, havia no âmbito da Lei 8666 a previsão de que a concorrência seria ali por escalonamento, mas a lei continua, a lei estadual, com a mesma previsão. Então temos o patamar dessa exigência do programa de integridade para ir acima de R$ 1.500.000 para obras e serviços e R$ 650.000 para compras e serviços, tá, pessoal? Então, cuidado. E com o artigo 7º também, pelo descumprimento da lei, a administração em cada esfera de poder aplicará à empresa multa de 0,1% por dia incidente sobre o valor atualizado do contrato. Então, lei estadual aí importantíssima para fins de prova. Entendimentos também sobre a Lei 14.133. Considera-se como constitucional as leis dos estados, Distrito Federal e municípios que, no procedimento licitatório, antecipam as fases de apresentação de propostas à da habilitação dos licitantes em razão da competência dos demais entes federativos de legislar sobre procedimento administrativo. Tema 1036, excelente tema para cair em prova. Essas leis que prevêem a inversão são, portanto, constitucionais.
E também já se considerou aí, né, a administração pública como sendo obrigada a divulgar permanentemente edital de credenciamento em sítio eletrônico somente após a vigência da nova lei de licitações. Então, 2 julgados aí interessantes também como aposta para fins de prova para você ficar atento. De novo, volta comigo. Lei de Servidores Públicos 20.756, mais uma aposta para prova. Remoção, disposição e cessão. Cuidado com a diferença. A remoção é a alteração do local de exercício do servidor exclusivamente de uma para outra unidade integrante do mesmo órgão ou entidade da administração pública com ou sem mudança de sede. Disposição é a mudança de exercício do servidor para outro órgão ou entidade integrante da administração direta e indireta, incluindo empresas públicas e sociedades de economia mista. E cessão é a transferência temporária do exercício do servidor para órgão ou entidade que não integre o Poder Executivo Estadual, inclusive para poderes da União, do Estado de Goiás e de outros estados, DF e municípios. E lembre-se aí, nós temos algumas hipóteses de ocorrência para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em casos previstos em leis específicas e para alego com exceção de servidores da SEDUC, da SES e da SSP. Principalmente cuidado com esse ponto final aqui, uma excelente também aposta para a prova de vocês. PAD. PAD é sempre algo em alta, inclusive falei antes ali sobre uma coisa da lei, e aí, muito cuidado, é constitucional norma estadual que impede exoneração a pedido e aposentadoria voluntária de servidor que responde à PAD. A lei do Estado de Goiás, Lei 20.756, ela prevê esse impedimento de aposentadoria, né, e exoneração, então é uma hipótese aí, portanto, considerada como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, é possível conceder a aposentadoria investigado quando a conclusão do PAD não observa prazo razoável. Vimos, inclusive, os prazos anteriormente. Cuidado também com isso. Mais uma para fechar. Essa é a Top 1, é a minha aposta. Vai cair na sua prova. Atenção, atenção. Olha aí. RGA. Revisão Geral Anual. O Supremo entende que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, lá do 3710, não gera direito subjetivo à indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. E mais, o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação desse projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. Essa é uma aposta minha aqui, porque nós temos várias ações pertinentes ao RGA, muito cumprimento de sentença de decisões que foram proferidas anteriormente e, evidentemente, esse tema pode estar na sua prova. São apenas algumas apostas. Vamos ver se teremos questão sobre a temática lá na hora da prova. Então faça aí a revisão e qualquer dúvida conte comigo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!